Olá, esse é o podcast do Telesaúde da UFAM. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Telesaúde da UFAM. Eu me chamo Igor Santana, sou coordenador bolsista da área de podcast da Telesaúde. E hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante e que creio que esteja muito difundido na sociedade e as pessoas têm muitas dúvidas sobre ele, que se trata de alergias alimentares. E para falar desse tema tão importante, nós temos aqui hoje a doutora Paula Dalmácio, pediatra, alergista e imunologista, além da presidente da Associação da Pessoa Alérgica Alimentar do Amazonas, a APAAM, que é a Silvana Souza, e juntos nós vamos falar um pouco sobre alergias alimentares. Bom, para complementar um pouco mais essa apresentação, a senhora poderia se apresentar um pouco, doutora? Sim, bom dia, Igor. Bom É dia. um prazer estar aqui no Telesaúde da UFAM. Eu me chamo Paola Dalmácio, sou pediatra, sou médica alergista e imunologista e estou aqui para contribuir um pouco com as informações para ajudar nesse podcast da UFAM. Oi, Igor. Obrigada pelo convite. Estou aqui para falar um pouco sobre a associação. Me chamo Silvana Souza. Sou presidente da Associação da Pessoa Alérgica Alimentar do Amazonas. Estou aqui para colaborar com o seu podcast. Então, doutora, eu separei aqui alguns tópicos para a gente trabalhar ao longo do nosso episódio. E um deles é o que é alergia alimentar? Como a gente poderia fazer uma definição geral ou até mesmo uma definição básica sobre o assunto? Normalmente, quando a gente vai falar de alergia alimentar, a gente precisa entender que quando o alimento ele entra no nosso organismo, principalmente através da ingestão alimentar, esse alimento ele é reconhecido como uma proteína estranha, aí fazemos reações alérgicas alimentares. Então, o alimento ele é reconhecido como estranho pelo nosso organismo e, dessa forma, eu vou evoluir com sinais e sintomas que acompanham a alergia alimentar. E com a senhora agora uma pergunta. Por que isso é um problema de saúde pública? Igor, a alergia alimentar hoje, atualmente, já assim, aproximadamente 2 décadas, né? A alergia alimentar ela vem crescendo substancialmente, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, cada dia que nascem mais crianças, é sempre diagnosticado uma porcentagem tremenda, né, de crianças com alergias alimentares. Então, a saúde pública, justamente, ela precisa estar acompanhando, né, políticas públicas para que possa ter esse conhecimento, esse diagnóstico dessas crianças que tem em todo o Brasil, em todo o mundo, para que possamos acolhê-las e diagnosticá-las corretamente. Inclusive, doutor, esse é um tópico muito importante, porque a gente vê que a própria família, às vezes, ocorre uma negligenciamento por parte da família, e por parte, às vezes, até dos profissionais de saúde, por não compreenderem muito bem como é que funciona as alergias alimentares, até mesmo confundir com intolerância alimentar. Você poderia fazer uma definição e falar um pouco, até mesmo sobre essa negligência que ocorre, a diferença entre a intolerância e a alergia e essa questão da negligência? Complementando aí o questionamento aí da saúde pública, nessas últimas 2 décadas, houve esse aumento exponencial. No passado, se pensava em apenas o quê? 2 a 3% das crianças acometidas. E nessa última década, houve já tem estudos mostrando que 20% da população mundial pode ter algum tipo de alergia alimentar. As crianças em torno de 7 a 9% apresentam algum tipo de alergia alimentar e os adultos em torno de 3% apresentam alergia alimentar. O que está acontecendo hoje, no nosso dia a dia, na sociedade de um modo geral, é o subdiagnóstico ou o hiperdiagnóstico.
que seria o subdiagnóstico? O paciente ele tem uma alergia alimentar e eu não consigo fechar o diagnóstico de que realmente ele tem uma alergia alimentar. E no momento em que eu não fecho o diagnóstico de que ele tem uma alergia alimentar, esse paciente ele apresenta riscos de apresentar, inclusive, uma anafilaxia, quando se trata de uma reação IgE mediada. Mais para frente a gente pode conversar sobre isso. E os hiperdiagnósticos é achar que qualquer sintoma relacionado a alimentos, ele pode ser uma alergia alimentar. E muitas vezes ele é apenas uma intolerância alimentar. Por isso a gente precisa ter essa diferença e essa compreensão. No momento que eu penso que eu tenho uma intolerância alimentar, a intolerância alimentar ela resulta de sinais e sintomas do trato gastrointestinal, do trato digestório. Eu ingiro o alimento, mas eu não consigo digeri-lo de forma adequada para que eu consiga absorver as menores porções desse alimento e vou apresentar sinais e sintomas. Um exemplo clássico de intolerância alimentar é a intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela não é alergia à lactose, ela não é alergia à proteína do leite de vaca. Muitas pessoas chegam no consultório e falam que tem uma alergia à lactose. Não existe alergia à lactose, existe intolerância à lactose. O que acontece? Eu não tenho a enzima, que é a lactase, eu não tenho quantidades suficientes, ou eu não tenho enzima nenhuma no meu organismo para destruir, para digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Se eu não tenho lactase e eu ingiro lactose, que é o açúcar do leite, eu vou ter sinais e sintomas como diarreia, dores abdominais, cólicas, gases, flatulência, aquele abdômen sempre distendido. Então, isso são sinais de intolerância alimentar. A intolerância alimentar não tem mecanismo imunológico envolvido, apenas mecanismos digestivos. Agora, quando tem alergia alimentar, aí ocorre o mecanismo imunológico. E as alergias alimentares, elas podem ser classificadas em IgE mediada, não IgE mediada e as alergias mistas. A IgE mediada tem a participação do anticorpo da classe IgE. A não IgE mediada eu vou ter a participação de células. E a mista eu vou ter um pouco de IgE e um pouco de células. As manifestações, elas diferem um pouco da intolerância alimentar. É claro, se a alergia alimentar, o paciente, além de apresentar sintomas digestivos, ele apresentar sintomas de pele, são sintomas cutâneos e sintomas respiratórios, fica mais fácil fechar o diagnóstico. Agora, existem alergias alimentares. Por que se confunde com intolerância alimentar? Porque algumas alergias alimentares o paciente apresenta apenas sintomas digestivos. Por isso a confusão. Mas precisa ser fechado o diagnóstico para não ter erro na conduta. Se eu tenho uma intolerância, a conduta é uma coisa. Se eu tenho uma alergia alimentar, a conduta é outra situação. Entendi. E para os alimentos básicos, assim, para gente tratar de intolerância alimentar e alergia alimentar, que outros fazem aqui, né, alguns focos sobre os alimentos mais relacionados à alergia, como leite, ovos, amendoim, nozes, soja. E além desses também vão colocar aqui trigo, crustáceos e peixes. Eu queria saber da senhora uma situação. A gente poderia diferenciar, no caso, o alimento que está causando uma alergia e o alimento que está causando uma intolerância? Porque, assim, a gente tem a situação do leite, como você também mencionou, que tem a ausência parcial ou completa da lactase. Mas no caso dos ovos, do amendoim, das nozes, como que a gente poderia identificar esses outros alimentos? Normalmente, a intolerância alimentar, o paciente ele apresenta sintomas digestivos. E são sintomas que eles podem acontecer de forma imediata ou tardia. Os sintomas digestivos, eu vou ingerir um alimento em que o meu organismo ele não tem a capacidade de digerir adequadamente. Vou ingerir o ovo, por exemplo, o trigo, o glúten, que são os alimentos que mais causam intolerância alimentar. Peixe também tem pacientes que apresentam intolerância alimentar, ele não consegue digerir, mas aí é por conta da gordura.
Provavelmente o paciente não deve ter enzimas suficientes para digerir a gordura daquele peixe. E dessa forma ele vomita. Do leite é a lactose. Não tem lactase ou se tem, funciona muito pouco. Não vou ter a lactase, são enzimas para destruir aquele alimento. E para o trigo, para o glúten, para o ovo, é a mesma coisa. Eu não vou ter enzimas capazes, só que não tem. A gente não costuma ver relatos quais são as enzimas específicas. Mas aí deve entrar amilase, lipase, entendeu? Que não vão conseguir digerir aquele alimento e eu vou ter sintomas gastrointestinais. Normalmente, o sintoma apresentado por uma intolerância alimentar, o meu, não vou conseguir digerir, eu vou vomitar. Eu vomito. Quando eu não vomito, posso ter o quê? Diarreia, distensão abdominal, dores cólicas, nada comparado com a alergia alimentar. Normalmente, a alergia alimentar, o paciente ele vai ter, além de um sintoma digestivo, ele pode ter sintomas cutâneos ou respiratórios. E em outros momentos, o paciente ele não tem sintoma digestivo em uma alergia alimentar. Ele vai ter sintomas de pele ou respiratório. O exemplo clássico que a gente observa muito na nossa região é a presença de alergia a peixe em crianças. E quando a criança come o peixe, o que acontece? Ela empola. Ela faz a urticária. Ela empola por inteiro, enche o olho, pode inchar a boca e formar aquelas placas. Isso daí não tem a participação do sistema digestivo, é sistema imunológico. São anticorpos de alergia que estão tentando destruir aquele alimento que ingeriu que o nosso organismo reconheceu como estranho. Então, para quem está nos assistindo ou que vai assistir futuramente esse podcast, a gente precisa entender que intolerância alimentar eu tenho a participação do sistema digestivo. Não consigo digerir aquele alimento e eu vou ter sintomas apenas digestivos. Alergia alimentar vai ter mecanismo imunológico, em que tem a participação de anticorpo IgE ou não, mastócitos, basófilos, eosinófilos, citocinas inflamatórias, e dessa forma eu vou ter reações mais graves, que são acometimento de outros órgãos, como a pele e o sistema respiratório. Agora eu queria perguntar à senhora, a respeito da associação. Qual foi o motivo de você desenvolver e criar a associação? Porque a senhora, assim, conversando de bastidores, você está conversando com uma filha, e ela é uma pessoa com alergia alimentar. Então, eu queria saber um pouco mais sobre os motivos dessa criar essa associação. A associação ela foi criada em 2019 e antes, né, de criar a associação, eu sofri vários eventos, né, com alergia alimentar. E dentro desses eventos, o coisa mais grave que aconteceu foi a minha filha teve um choque anafilático dentro de uma unidade básica de saúde, da atenção primária, né? Você falou também anteriormente com a gente, realmente a atenção primária. Então, a partir daquele momento, fora os anteriores, quando já tinha ocorrido um evento grave, esse foi o mais grave que ela teve. Então, a associação, ela veio, né, com esse intuito de ajudar essas mães e essas crianças. A associação, ela tem, hoje, as mães que participam da associação, em meio de atendimento, né, nós temos no local físico, e tudo voltado para acolhimento, né, a essas mães que vivem vulnerabilidade, pessoas que não têm conhecimento, são informações, como a doutora Paola falou, referente à falta de políticas públicas, são conhecimento. Essas mães, elas vivem vagando por aí, porque até o momento de ela tentar ser atendida, ser diagnosticada corretamente, por profissionais da área, é muito distante isso, a realidade do mundo é muito distante. Nós, mães, que já convivemos com a alergia alimentar, nós sabemos que esse distanciamento é muito grande. Então, a associação foi criada justamente para que essas pessoas, essas mães, procurem a associação para terem um atendimento mais humanizado, mais direcionado, pessoas que realmente entendem o que é a alergia alimentar. Então, a associação foi criada porque eu tenho uma filha, até hoje ela
alergia alimentar severa, um nível muito alto, desde o nascimento, foi diagnosticada, né? Mas só foi diagnosticada quando ela teve um evento grave, quando ela tomou leite pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas uma quantidade muito queria desmamar, depois de 6 meses, e ela sofreu um choque anafilático na minha casa. Começou, eu levei ela até o hospital. E o segundo mais grave que ela teve foi com a vacina do viral. Então, por isso que a associação ela veio justamente para acolhimento. Isso é até um assunto bem interessante que você vai mencionar, a questão da vacina da gripe viral, porque os casos de vacinas, algumas vacinas elas sempre têm sua composição parte desse alimento, como é o caso, eu não lembro ao certo, mas já comentava com os pais, quando eu era pequeno, você teria alergia ao ovo, por exemplo, justamente para evitar que eu sofresse uma alergia durante a administração da durante a vacina. administração da vacina, ou até mesmo tivesse sintomas persistentes após a vacina. Né? Eu queria saber para a senhora sobre vacinas, no caso. Qual orientação deve ser o profissional da saúde deve passar para os pais que tiver realizando a aplicação dessa vacina, não só vacinada ao único, como foi o caso da sua filha com a gripe viral, de forma específica. Eu vou explicar melhor a alergia da filha da Silvana, tá? Isso, tá? As pessoas não acharem que é alergia à vacina tem que viral. Isso, perfeito, perfeito. Então, eu queria que você fizesse um panorama sobre esse assunto que está falando agora. Né? Normalmente, quando a criança ela passa pelo médico da atenção básica de saúde, eu sou pediatra também na atenção básica de saúde, de uma USF. Então, é aquele bebê que ele acompanha todo mês. Até o primeiro ano de vida, as consultas elas são mensais. Quando chega a partir dos 6 meses de vida, vai começar a introdução alimentar naquele bebê. Ele vai começar a ser exposto a novos alimentos que não sejam o leite materno ou leite artificial. Leite de vaca artificial ou leite de vaca. Então, precisa ter essa investigação. A partir dos 6 meses, eu vou começar a dar alimentos para esse bebê. E um dos alimentos é o ovo. Por quê? Porque se esse paciente apresentar alergia alimentar ao ovo, foi quando perguntaram para sua mãe se você tinha alergia ao ovo, ele não pode tomar a vacina da febre amarela. Porque a vacina da febre amarela ela é cultivada no embrião da galinha. Então, tem ovo na vacina. Se eu sou alérgica ao ovo, como que eu sei que eu sou alérgica ao ovo? Comendo o ovo. A partir dos 6 meses de vida, na introdução alimentar. Se eu apresentar qualquer alergia ao ovo, ele vai se manifestar, principalmente na pele. Urticária, inchaços, coceira. Se eu sei que eu sou alérgica na introdução alimentar, eu não vou poder tomar a vacina da febre amarela. Então, é esse o questionamento. Tem crianças que elas não passam por pediatra, porque moram em locais muito distantes, não tem pediatra, não tem acesso a um serviço de saúde. Mas é obrigação, no momento que essa criança ela vai numa UBS para realizar as suas vacinas de acordo com o calendário vacinal, é obrigação daquele atendente, daquele técnico de enfermagem, perguntar se ela tem alergia ao ovo. Porque se ela tiver e ela fizer a vacina da febre amarela, ela pode ter uma reação alérgica grave ali dentro de uma unidade básica de saúde, e como que a gente vai reverter dentro de uma unidade básica de saúde. Então, por isso, esse questionamento em relação ao ovo. Em relação à tríplice viral, que foi a reação mais grave da filha da Silvana, que ela evoluiu com choque anafilático imediato, a sorte que essa UBS estava na frente do pronto-socorro infantil, da Compensa, e ela foi encaminhada, na realidade ela foi por ela mesma, porque ela colocou a filha dentro do carro e atravessou a rua e foi para o hospital. Ela já chegou numa situação conhecida como anafilaxia, choque anafilático. Essa tríplice viral, Igor, ela veio contaminada com leite. Não existe leite dentro da vacina tríplice viral. Não existe. Só que essa vacina, ela foi comercializada na Índia e o Brasil comprou essa vacina e essa vacina ela veio com
proteínas do leite da composição. Então, essa anafilaxia, com essa vacina, ocorreu no Brasil todo. As crianças que eram alérgicas a leite, que já se sabia que elas eram alérgicas a leite, ao tomar a vacina da tríplice viral, fizeram anafilaxia. Isso foi no Brasil todo que ocorreu. Hoje, existem pouquíssimos lotes dessa vacina. Eu acredito aqui, até para chamar a atenção das autoridades, se alguém estiver assistindo, que essa vacina não deveria existir mais no Brasil. Não deveria se fazer essa compra dessa vacina que vem da Índia, porque ela vem contaminada com leite. Para não correr o risco de outras pessoas, de outras crianças apresentarem essa reação alérgica grave, que é o choque anafilático. Uma das situações a gente pensa em abordar é relacionado aos testes diagnósticos. Como a gente poderia identificar isso de forma digamos, prematura, antes da pessoa realmente apresentar um choque anafilático algo mais elevado? Ou no caso que você falou da introdução à alimentar, no sexto mês, né? Essa introdução, ao invés de haver um teste ou diagnóstico, poderia ser feito para a criança pode ela nascer? Não. 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 Os testes diagnósticos, eles só são feitos. Teste diagnóstico em alergia do modo geral, respiratória ou alimentar. Os testes diagnósticos, eles são complementares. Eles não são o diagnóstico principal. Como que eu sei que o paciente é alérgico? Pelos sinais e sintomas clínicos. No momento que eu tenho uma suspeita de que esse paciente é alérgico, por ele ter apresentado sinais e sintomas clínicos compatíveis com uma alergia, aí eu lanço mão dos testes diagnósticos para me ajudar a comprovar ou excluir a minha suspeita clínica. E os testes diagnósticos, a gente tem os testes diagnósticos cutâneos, chamados de PIC teste, em que a gente coloca as gotinhas dos antígenos alimentares na pele, fura essas gotinhas, coloca várias gotinhas e vai furando cada uma para ver se vai colar. Se colar, um ou dois ou três alimentos, normalmente, na maioria das vezes, é um alimento apenas que o paciente é alérgico, eu fecho o diagnóstico porque eu já suspeitei anteriormente pela história clínica desse paciente. Existem testes alérgicos também, hoje são muito utilizados, são os testes IgE específicos, que são feitos no sangue. Mas para que eu peça esse teste, eu tenho que suspeitar que esse paciente é alérgico. Não existe um teste em que você tem 6 meses de vida, você é um bebê de 6 meses de vida, e eu faço um teste diagnóstico para ver a quais alimentos você é alérgico. Isso não existe dentro da nossa especialidade. Não existe um teste para prever se eu tenho alergia ou não. Esse teste ele só se torna positivo a partir do momento que eu apresento o primeiro contato, ou o segundo contato, ou o terceiro contato com esse alimento que é estranho para o meu organismo. Aí esse teste pode positivar. Entendi. Entendeu? Porque muita gente tem essa dúvida, se ele poderia Isso. ou não ter o teste Para prevenisse, prevenir, né? Não. mas ainda não tem. Né? Não existe. Não existe. Não. Porque para eu ter um resultado de teste diagnóstico, ou de pele ou laboratorial, eu preciso ter entrado em contato com o alimento anteriormente. Entendeu? Se eu não entrar em contato com esse alimento, esse teste ele não vai ser positivo. Por conta desse mecanismo imunológico. Ele só vai dar positivo se eu já tiver entrado em contato com o alimento previamente. Falando um pouco agora da nossa sessão, o que você identifica que as crianças que não mandam os problemas que essa mudança não está maior, quais são os alimentos ou classificações de alimentos que você identifica que são os mais presentes na alergia aqui no Amazonas? Porque você mencionou um comentário de uma resposta anterior, que aqui no Amazonas tem uma alta incidência de crianças alérgicas ao peixe. E, assim, é até uma ironia, né? O estado que tem, que as pessoas consomem bastante peixe, tem crianças e pessoas alérgicas a peixe. Então, eu queria saber com a senhora, assim, primeiro a sua opinião, a sua experiência, quais são esses alimentos que você identifica mais para eles mostrar falta no dia? Quando a gente recebe as mães com as suas crianças, o número maior é a leite.
sempre vai ser até hoje a leite. Então, primeiro alimento que ela leva justamente porque a criança, né? Até porque vai saindo entrando na alimentação, né, fazendo a introdução alimentar, ela já vai tirando o leite materno para introduzir outros alimentos. Então, a incidência maior é o leite. Depois vai vindo a ovo, mas assim, a peixe ainda está, acho que, no último que a gente pega assim, de incidência. Mas o número maior mesmo são crianças que têm alergia a leite. Leite, soja, eu acredito que vai dar produção. Em primeiro lugar é o leite, em segundo lugar é o ovo, em terceiro lugar é o trigo, e em quarto lugar o peixe. Mas é como você falou, é ironia mesmo. Como que a alimentação básica da nossa região é peixe, e as crianças são alérgicas a peixe. Ela come Mas peixe, come alimentos inadequados. Mas vem aumentando essa incidência em relação ao peixe, mas só que em primeiro lugar mesmo ainda é o leite. E no caso assim, de uma alergia ao leite, como a gente poderia, digamos, porque tem pessoas que mesmo sendo alérgicas, elas consomem aquele produto, né? Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas a camarão e gostam de camarão, mas vão lá para um medicamento antes ou pós consumo, né, para evitar um choque anafilático. E como é que a pessoa que gosta de peixe, por exemplo, descobre que é alérgica ao peixe? Ela poderia continuar o consumo normalmente? Não. Ou realmente deveria ser No evitado? momento que eu tenho uma alergia a uma determinada proteína alimentar, peixe, por exemplo, mar, por exemplo, a orientação é não ingerir. Por quê? Porque muitas vezes a reação anafilática, ela não acontece numa primeira, uma segunda exposição, mas uma terceira, uma quarta, uma quinta exposição. Então, essa história de que as pessoas tomam antialérgico antes de comer o alimento, ou logo depois de comer o alimento, isso está completamente contraindicado. Um dia, ela vai comer, ela vai tomar um antialérgico e vai evoluir da forma natural. Então, isso aí é até uma orientação que a gente dá no consultório diariamente e também agora nessa entrevista. Pessoas que são alérgicas a peixe, pessoas que são alérgicas a frutas do mar, não devem ingerir esse alimento pelo risco de apresentar em qualquer momento da vida uma reação anafilática. E a reação anafilática é muito grave. Se o paciente não estiver preparado, reação anafilática, preparado com medicamentos, com adrenalina, o paciente que tem risco de fazer anafilaxia, ele precisa ter a sua caneta de adrenalina auto-injetável. A maioria das pessoas não conseguem comprar, porque é caro. Mas as pessoas, a filha da Silvana, ela só anda com a caneta de adrenalina. Para onde ela vai, escola, dança, esporte, aniversário, ela só anda com a caneta de adrenalina. Caso ela ingira um leite de forma acidental, o alimento que estava contaminado, e ela apresentar sinais e sintomas, falta de ar, de polar, de inchar a garganta, edema na língua, ela já faz a aplicação da caneta de adrenalina. Então, a orientação é não ingerir. Não existe essa história de, eu sou pouco alérgico, eu vou continuar comendo, eu quase não sinto nada. Isso não existe. Não existe a questão do pouco, muito. Não. Uma vez sendo alérgico, é alérgico. Ponto. É claro que isso a gente está falando de peixe e frutos do mar. No momento que a gente fala de alergia a leite, ovo e trigo, que surge na primeira infância, esse paciente, normalmente, 90% dos pacientes alérgicos a leite, ovo e trigo na primeira infância, ele deixa de ser alérgico por volta dos 5, 7 anos de idade. Então, se eu era alérgica quando criança, aos 5, 7 anos, eu apresento a cura para alergia para esses alimentos. Posteriormente, consegue ingerir. Agora, normalmente, alergia peixe, fruto do mar e castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, avelã e nozes, esse paciente tem uma alergia mais definitiva. Ele apresenta uma alergia para o resto da vida. Agora, Silvana, falando um pouco mais sobre, um pouco mais específico, sobre a sua filha, no caso. Você não mencionou que ela teria alergia ao leite.
em que ela teve um choque anafilático. O que será procedido diante dessa situação? Pois é, quando a minha filha sofreu o primeiro choque anafilático, foi quando eu mesma, né, introduzi o leite, porque eu estava desmamando, né, e queria trabalhar. E eu não sabia, né, quando a doutora falou, eu não sabia que ela era alérgica a leite. E imediatamente ela começou a tossir, ficar roxinha, ela tinha 6 meses de vida, né? E eu corri para o hospital, quando ali a médica sinalizou que ela poderia ter algo com leite. Só que eu não acreditei. Eu, como mãe, eu não acreditava que ela poderia ser alérgica a leite. Eu achava que aquilo ali era coisa da cabeça da médica. Mas mesmo assim, me acendeu um alerta e ela pediu para procurar uma médica especialista no ar. Tudo bem, procurei e consegui diagnosticar com uma especialista. Por isso que é fundamental o diagnóstico precoce, né, para essas crianças, para essas pessoas, né, que nascem e a gente não sabe nem o que vai acontecer, como a doutora falou. Vai ser o primeiro momento que ela vai sair do leite materno para começar a introduzir a forma. E como eu queria trabalhar, eu fui experimentar. E não deu certo, porque ela tomou e imediatamente ela sofreu um evento muito grave. E lá no hospital ela tomou uma adrenalina, só que ela não sabia. Quando eu fui chamada pela médica, ela falou, olha, provavelmente sua filha tem uma alergia a leite. O que você deu para saber? Ela só não disse, muito bem, então eu vou ter que procurar. Então, a partir daquele momento ali, nós, né, falo nós, a família, né, também não acreditava. Achava que aquilo ali não existia, porque a gente não vai acreditar que aquilo ali existe, porque a gente não vivia aquele mundo. Aí, novamente, né, eu fui e acabei conseguindo a consulta e a médica especialista, que foi a doutora Paula Dalmassi, que é pediatra, ela começou a fazer todo o diagnóstico da minha filha quando eu comecei a saber que ela era alérgica. Só que eu não tinha conhecimento da adrenalina. E a vida foi continuando. E quando minha filha, né, sofreu um evento mais grave, que ela teve realmente um choque anafilático dentro de uma unidade básica, né, porque aquela vacina estava contaminada com a cloroquina, que veio, como a doutora mesmo falou, foi um lote que veio e ela tomou, porque a minha filha já havia tomado todas as vacinas e nunca tinha passado mal. E aquele lote veio contemplado com essa lactomina e ela sofreu um choque anafilático muito forte dentro de uma unidade básica, pegando imediatamente o pronto-socorro. Então, assim, nós, mães, familiares, nós não temos esse conhecimento, né, precoce. Como a doutora falou, nós só vamos ter o conhecimento quando nossos filhos ou nós realmente ingerimos aquele alimento. Aquela proteína que a gente vai saber, né, doutora, que aquilo ali não, o organismo ele não aceita. Ele então, agora você imagina uma bebê, uma criança que não sabe falar, não sabe chorar. E você, mãe, não sabe nem o que fazer. Então, são essas informações, com esse podcast, as informações de uma médica, especialista na área, como uma alergista, ela consegue nos orientar para nos dar um direcionamento. Porque várias pessoas, como saúde pública, não sabem das informações. Então, pessoas muito anteriormente, muito antigamente, morriam por causa da vacina. Isso era o que eu ouvi. Então, geralmente, muitas pessoas, muitas mães diziam, tomar essa vacina vai morrer. Vai morrer porque eu não sabia que aquela composição dele. Então, eu acredito que seja isso. Então, o evento mais grave é que foi esse. Você não saber, não reconhecer, não ter nem conhecimento. Doutora, agora falando sobre a família de uma relação. Doutora, agora falando sobre uma reação alérgica. Você mencionou alguma programa nenhum. Mas, assim, de modo geral, no cotidiano, como a gente deveria proceder? Em caso de uma reação alérgica, isso é submetido ao tratamento de emergência, no caso, se a filha não é alérgica. Foi submetido à adrenalina, anafilático. Levando isso em consideração, o que fazer no pós-choque anafilático? O que fazer depois de sofrer de uma crise alérgica, uma reação alérgica? Quais profissionais devem ser recomendados para a pessoa aí?
e de que forma esses profissionais devem atuar com a pessoa. Tá. Então, vamos começar falando que nem toda reação alérgica evolui para choque anafilático. Se eu tenho uma reação alérgica alimentar que não seja um choque anafilático, a gente usa os anti-histamínicos. Isso aí precisa ficar muito claro para o paciente e para o familiar do paciente. Então, essa é a orientação. Eu tenho uma alergia alimentar, eu ingeri um alimento, mas eu não evoluí com choque anafilático, eu vou tomar um anti-histamínico. E em algumas situações, um corticoide também, para ajudar a solucionar aquele processo alérgico. Agora, se eu tenho uma reação alérgica alimentar, em que o meu organismo ele evolui para choque anafilático, a primeira medicação que deve ser administrada é a adrenalina. Depois vem o anti-histamínico, o corticoide, o broncodilatador, o oxigênio. Existe a necessidade desse paciente estar dentro de um serviço hospitalar para que seja monitorado, porque é uma reação grave. Mas lembrando que nem todas as reações são graves. A maioria são reações controladas no próprio ambiente doméstico, no anti-histamínico e corticoide. Eu acho que deu para entender até aqui, né? Quando tem choque anafilático, depois do choque anafilático, a atenção precisa ser redobrada. Porque na grande maioria das vezes, o choque anafilático ele acontece por uma ingestão acidental. É aquele grupo de pacientes que teve alguma manifestação anafilática, ele já sabe que ele tem uma tendência, uma predisposição a fazer anafilaxia, precisa estar orientado. O paciente, quando ele já tem conhecimento, no caso, a Fia da Silvana já tem 14 anos, ela já entende bastante, já lê muito, já sabe muita coisa. O familiar do paciente, os parentes precisam estar orientados. Por quê? Porque não deve dar alimento que tenha a possibilidade de ter esse alimento escondido, que são as ingestões acidentais. Normalmente, o paciente que tem uma alergia alimentar, ele precisa de uma equipe multiprofissional. Precisa do alergista, pediatra, muitas vezes, quando é pequeno, e um nutricionista, para estar sempre batendo na mesma tecla que aquele paciente não pode ingerir aquele alimento. Tá? Como você falou ainda agora do seu primo, que tem alergia a peixe, mas todo final de semana tem peixe dentro de casa. Não pode. A família, ela tem que estar unida. Ela tem que ter uma orientação no sentido de ele não pode e os outros membros também não vão poder. Porque se eu tenho ingestão, muitas vezes a reação anafilática, ela pode surgir não somente com a ingestão alimentar, apenas com a inalação da proteína que está no ar. Já tem N casos do alimento cozido, do alimento assado, evapora a proteína no ambiente, a proteína fica em suspensão, o paciente alérgico ele inala aquela proteína e ele faz um choque anafilático e ele não teve contato alimentar nenhum. Ele teve inalatório. Então, por isso precisa ter essa conscientização. Por isso que a Silvana montou a APAAN para conscientizar alunos, professores, pais, mães, parentes, para que a gente entenda que a alergia alimentar nem sempre é uma coisa simples. Ela pode se tornar, ela pode evoluir para uma situação mais grave. E o contexto mais grave de uma alergia alimentar é o choque anafilático. E isso a gente não quer ter no nosso dia a dia, porque o paciente ele corre risco de vida. Se ele não for atendido de forma imediata, ele pode evoluir para óbito. Por isso a gente chama atenção em relação à não ingestão do alimento. Essa história, eu vou ingerir só um pouquinho, isso não existe. Não pode ser feito. Entendeu? Então a pergunta é essa. Tem alergia alimentar, anti-histamínica, corticoide. O próprio alergista, o próprio pediatra que acompanha, ele dá um protocolo de orientação. Tá? Então, e também falando, puxando um pouquinho para o seu lado, que eu sei que você vai se formar em farmácia, os farmacêuticos precisam ficar atentos. Às vezes o médico passa sem querer uma medicação que tem lactose na composição. A lactose, os pacientes que são alérgicos a leite de forma grave, então não pode ter uma reação pelo simples açúcar. Lembrando que a alergia, não existe alergia à lactose. A lactose ela não dá alergia. Mas aquele componente dentro daquela medicação, ele pode despertar uma manifestação alérgica naquele paciente que é mais grave. Então, o farmacêutico também tem que saber, será que essa medicação aqui não tem
componentes de leite, precisa ler a bula. E hoje também o Brasil está muito na frente em relação a rótulos. Cada vez mais a indústria farmacêutica, a indústria alimentar está colocando de forma mais clara, porque é obrigatório, uma forma mais clara de rotular aquele alérgeno, dizer aqui contém leite, aqui contém trigo, aqui contém frutos do mar, entendeu? Aqui contém castanhas. É importante o paciente observar, o familiar do paciente, ler, ele tem que se acostumar, ele tem que aderir à leitura de rótulos, para que não ocorram sugestões acidentais ou evoluções de desfechos que a gente não quer que aconteça com o paciente. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast da Transição do Fã. Gostaria de agradecer a presença da doutora e a presença da associação. E assim, posso falar com a senhora, doutora, a senhora está livre para falar, o que a senhora apresentou um comentário a respeito do podcast, panorama geral sobre o assunto. E sinta-se à vontade. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha experiência, passando um pouco de informações técnicas e não técnicas para todos os ouvintes. Eu espero que o que eu tenha, a minha fala, contribua para o entendimento das alergias alimentares. É importante, né? Hoje em dia, como a gente falou no início do podcast, a alergia alimentar ela vem aumentando de forma substancial, de forma exponencial. E cada vez mais crianças são alérgicas, cada vez mais adultos são alérgicos. E às vezes as perguntas surgem no sentido de por que isso está acontecendo. Provavelmente pelo nosso ritmo de vida modificado, alimentos industrializados, alimentos modificados transgenicamente, o fato da gente não ingerir tantos alimentos naturais, e sim alimentos modificados, industrializados no nosso dia a dia, então por isso que vem aumentando a alergia alimentar no mundo todo. E para agradecer. Espero que todos tenham entendido a minha fala, e se não tiver, pergunta para o Igor, que o Igor passa para mim. Obrigada. Senhora, agora, presidente. Eu tenho só a agradecer pelo convite, né? Isso é muito importante. Falar sobre a alergia alimentar é um assunto, é um tema que a gente precisa bater bastante essa tecla, até porque as pessoas ainda não têm essa conscientização, esse conhecimento, não têm informações. E falar hoje da alergia alimentar, hoje no nosso estado, esse é o mais caminho para que as pessoas, né, do nosso estado, não só daqui, como você falou, mas do Brasil afora, estão conscientes que a alergia existe, a alergia não é brincadeira. As informações estão aí, nessas 2 décadas que o doutora falou, foi um surgimento estrondoso, exponencial que nós tivemos. E com as informações, quanto mais a gente fala da alergia, mais as pessoas tomam conhecimento de que realmente isso existe, que a associação ela veio a contribuir, né, para essa sociedade da invulnerabilidade aí no Brasil, no nosso estado, que não o estado, né, as coisas precisam ser feitas, né, e precisam também, né, sermos vistos essas pessoas, essas crianças, essas pessoas idosas, pessoas que realmente precisam de acolhimento, de informação. A associação está lá justamente para contribuir com a sociedade, né, com o nosso estado. Eu agradeço, né, o podcast da Seleção Fã e estamos aqui para contribuir, aceitar os convites que vocês nos propõem para todas essas informações. Obrigado. E com isso a gente encerra mais um podcast. Muito obrigado a todos por terem acompanhado até aqui e até o próximo episódio. Obrigada.